Um dos possíveis cenários que estão sendo simulados pelo mercado, principalmente quando todo mundo tem uma expectativa que o Fed faça logo esse corte de juros, é que, a partir desse momento, os Estados Unidos talvez não fiquem tão mais interessantes assim para você mandar investimentos. Afinal de contas, os juros que eram os mais altos ali para o mercado mais seguro do mundo acabam ficando não mais tão atrativos, fazendo com que aquele carry trade, que é tão conhecido, principalmente pelos japoneses, né, que virou notícia no mundo inteiro, você começa a buscar outras alternativas que não sejam necessariamente os Estados Unidos. Mesmo sendo o mais seguro, que talvez mantenha bastante capital, você teria, em princípio, uma fuga de capital dos Estados Unidos. Então, baseado nessa premissa, você tem alguns analistas que já acreditam que o dólar fique mais barato a partir de agora, que ele tenha uma queda em relação às outras moedas do mundo. E é nesse momento que, quando isso acontece, você tem aquela retórica de que um dólar fraco significa que um dólar mais próximo da sua morte, né? Porque ele fica cada vez mais irrelevante, principalmente para aqueles que acompanham ou que desejam, principalmente, um processo de desdolarização mundial. Mas o que eu quero mostrar nesse capítulo é como que isso acontece, na verdade, da forma contrária. E um dólar mais fraco, na verdade, significa que todo esse jogo, todo esse sistema monetário só se perpetua cada vez mais e fica mais longo. Então, basicamente, o princípio desse pensamento, que ele é muito... eu demorei bastante para chegar, para entender um pouco como que funciona tudo isso, porque ele é bastante contra-intuitivo. Então, como que uma moeda cada vez mais fraca, na verdade, não está fadada ao fracasso, e sim... não vou dizer ao sucesso, mas uma longevidade maior, ou seja, postergar o famoso fim do dólar. Então isso foi um dos pensamentos principalmente trazidos ali em vários debates que eu já vi, principalmente envolvendo ali o Brent Johnson e vários outros, como Jeff Snyder, né, o Michael Green, né, entre vários outros, quando você analisa o DXY, que é a força relativa do dólar em relação a outras moedas. Então, já teve momentos que o dólar criou bastante problemas, como em 2022, com a subida de juros do Fed, e aí o DXY ele ficou simplesmente, foi para as alturas, ele chegou ali a 107, 108, 110, né? Você viu ali 115. Então, quando você chega num nível desse, ele cria uma série de preocupações ao redor do mundo, e o dólar chega numa paridade enorme, ele fica com a paridade do euro, teve um momento que ele ficou mais forte do que o euro, e chegou a se perguntar se o dólar também estaria na mesma paridade do próprio pound, que é uma moeda que é praticamente uma das moedas mais fortes do mundo hoje. E isso acabou não acontecendo, ele deu uma recuada e hoje ele vem lateralizado nos últimos 2 anos, ficando ali na faixa dos 105, 104, agora está no 103, mas de fato com uma tendência de queda. Mas nos momentos em que o DXY pode ir abaixo de 100, que mostra uma fraqueza do dólar em relação a outras moedas, aí você volta com aquela narrativa de que tudo está super fraco e a partir de agora vai ter... Agora que o dólar realmente vai morrer. Então vai ser muito interessante você usar o DXY como um indicador, como uma ferramenta para que você acompanhe essas narrativas no futuro, caso de fato o dólar fique mais fraco. Mas por que o dólar, ficando mais fraco, ele não morre? Porque é justamente o princípio do milkshake do dólar. Então, apesar de todo o problema que a gente está vendo hoje em relação à crise de títulos da dívida pública de todos os países, não é uma coisa que acontece só nos Estados Unidos, mas acontece também no mundo inteiro. Mas pelo fato do dólar ser usado hoje como reserva global e o endividamento dos países ser maior ainda do que o americano, também em dólares, e os outros países não têm a capacidade de imprimir dívida, né? Imprimir dólares entre aspas, mas é mais imprimir dívida, que permite que o governo gaste mais, eles não têm o privilégio que os próprios Estados Unidos têm, criando ali um jogo mais ou menos perverso, porque um país que tem uma alta taxa de juros e também, ao mesmo tempo, é detentor da moeda que, ou pelo menos tem como moeda oficial a moeda que é usada globalmente, ele tem uma vantagem que é o círculo imperial, né, que é muito falado pelo próprio Brent Johnson. Isso faz com que ele se torne atrativo para que seja usado como segurança e liquidez, que é todo o carry trade que vem do exterior
para os Estados Unidos, fazendo as bolsas subirem, fazendo o Bitcoin subir, fazendo os bonds, os títulos da dívida pública americana também subirem de preço, que faz os seus juros caírem. E aí, você mantendo isso artificialmente, o Fed mantendo juros artificiais mais altos do que o mercado, obviamente que isso cria excessos de arbitragem. E isso suga essa liquidez como milkshake, exatamente por isso que tem o nome milkshake do dólar, fazendo com que esses dólares fiquem mais escassos. Ou seja, fica cada vez mais difícil de você servir a sua própria dívida fora dos Estados Unidos, porque aqueles dólares que poderiam estar fazendo isso, na verdade, estão indo para os Estados Unidos buscando lucro. Percebe o problema? Então, quando você reverte esse tipo de mecanismo, e você agora passou ali de 2 anos, desde 2022 nós temos uma inversão de curva de juros nos Estados Unidos e também a maior subida de juros, a mais rápida da história feita pelo Fed, e nós estamos nesse exato momento nos 5,5 pontos percentuais sem se mexer há meses, certo? Todo mundo esperando desde 2022 o tal do pivot, a virada, que nunca aconteceu, porque justamente ela envolve uma série de coisas. Então, digamos que ela aconteça a partir de agora, em setembro. Uma das expectativas é você quebrar mais ainda o volume de carry trade que está investindo nos Estados Unidos e passe a sair dos Estados Unidos, jorrando essa liquidez para fora do país. E isso acaba gerando uma liquidez maior para você poder justamente criar o serviço, né? Criar a liquidação das dívidas necessárias em relação aos outros países. Isso acaba trazendo um relaxamento para os câmbios, porque você para de precisar imprimir mais moedas estrangeiras para comprar os mesmos dólares, fazendo com que o dólar dê uma equilibrada. E isso, na verdade, um dólar fraco, ele acaba, quando você entende como funciona o mecanismo do nosso sistema monetário global, ele traz um alívio. É uma boa notícia para todos. Então, alguns vão falar que a partir de agora o dólar vai morrer. Só que aqueles países que mais gritam por desdolarização, geralmente, se você observa a história, eles começam a ficar cada vez mais tranquilos e não falando mais tanto sobre a parte da desdolarização. Você percebe? Então, você tem essa dicotomia entre as narrativas, porque se tudo estiver bem e eu tiver os dólares que eu preciso quando eu preciso, não tem muito incentivo para eu poder querer desdolarizar. Agora, o problema é quando o contrário acontece. O problema é quando você tem uma artificialização que deixa os Estados Unidos cada vez mais atrativos, mesmo apesar de todos os problemas que você vê nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm uma dívida exponencial. Não tem problema, o resto do mundo também tem. Mas os Estados Unidos vão quebrar. Tudo bem, mas o mundo inteiro está quebrando ao mesmo tempo. Mas os Estados Unidos... Você percebe? Tem uma série de argumentos que são usados e que você pode criar contra-argumentos, mas querendo ou não, a liquidez é que manda. E não é muito o que você diz, é o que você faz. Então, apesar de todos os problemas dos Estados Unidos, o capital continua fluindo para os Estados Unidos. E esse é que é o grande problema. Quando você cria um jogo onde fica totalmente desequilibrado e os Estados Unidos acabam sugando toda essa liquidez, fazendo o DXY ir para cima, para cima, para cima e criando problemas para todos os países. Aí você pega todo mundo, você começa a ver o DXY subindo, você começa a ver o iene indo para 170, 170, você vê ali o yuan chinês indo para 7, 8, você vê o real indo para 5, 6, e aí que vem todo o clamor, né, por uma mudança do sistema monetário, porque é aí que você percebe o real aperto da história, certo? Então, essa é a grande questão. Então, se você puder fazer uma analogia para mostrar um pouquinho, quando você tem momentos onde você tem uma queda de juros ou que você tem um relaxamento em relação ao câmbio ou a disponibilidade de dólares para o mercado, para quem precisa, é como se fosse, ao invés de você pensar na morte do dólar porque ele está mais fraco em relação às outras moedas ou porque ele está sendo impresso, tenta pensar como se fosse uma bola de vôlei, né? Então você está... a bola de vôlei dentro de uma piscina, se você tentar mergulhar essa bola, ela vai automaticamente subir se você soltar. Então essa é a tendência natural do milkshake no longo prazo. Só que você sempre vai ter movimentos de volatilidade onde o dólar vai continuar caindo. E isso acaba sendo uma coisa
temporária, principalmente quando você vê ali as últimas décadas em relação aos estragos que o dólar vem fazendo ao redor do mundo. Então, uma queda acaba se transformando num alívio temporário para os países que não são os Estados Unidos, certo? Até por um outro lado, até para os Estados Unidos, porque pode criar um pouco de mais competitividade para exportação, que é uma coisa que os Estados Unidos acaba tendo um sério problema. Mas para todos os outros países onde o câmbio faz parte das nossas vidas, como o próprio Brasil, isso acaba trazendo um certo relaxamento, aumenta aquele pensamento de que o dólar vai morrer, eu preciso me proteger, mas ao mesmo tempo cria uma tranquilidade para bancos, para governos e para o resto da população. Então é um dos efeitos positivos, entre aspas, mas que, por outro lado, se você é aquele que deseja que esse sistema acabe de uma vez por todas, aí existem más notícias trazidas por um dólar mais fraco. Quanto mais fraco ele fica, mais significa que a dança das cadeiras, a música que toca a dança das cadeiras, continua tocando, certo? Então, enquanto a música estiver tocando, ninguém corre para as cadeiras. Só quando a música para que você descobre que não tem cadeiras o suficiente. E esse dólar mais fraco é realmente a música tocando cada vez mais.